Vamos falar agora das micotoxinas. Os fungos, eles crescem aí sobre alimentos como grãos, amendoim, milho, soja, entre outros, ou nos produtos finais, nos sucos, nas frutas, no pão, entre outros. Eles podem liberar determinadas toxinas nesses substratos, que se consumidas pelo homem ou por animais, podem representar riscos à saúde, levando inclusive o indivíduo à morte. Atualmente foram descobertos cerca de 400 micotoxinas. São toxinas então produzidas por fungos, mas apenas algumas delas são encontradas nos alimentos e apresentam riscos à nossa saúde. A severidade dos sintomas depende da quantidade ingerida, da idade do indivíduo e do tempo de exposição. Se ingeridas em grandes quantidades, levam o indivíduo à morte. Ao longo aí do tempo, houveram diversos episódios de intoxicação devido à ingestão de alimentos contaminados. Um dos episódios mais marcantes ele aconteceu na Inglaterra, no ano de 1960, onde 100 mil perus alimentados com ração que continham farinha de amendoim morreram, o que ficou conhecido mundialmente como doença X dos perus. Posteriormente, verificou-se que a farinha de amendoim estava contaminada por uma toxina. Essa toxina é a aflatoxina, produzida pelo fungo Aspergillus flavus, e a partir desse evento, os pesquisadores aprofundaram-se nos estudos da micologia. Então, existem diversas espécies aí de cogumelos venenosos para os seres vivos com toxicidades que podem resultar em problemas digestivos, reações alérgicas, alucinações e até mesmo a morte. Lembra que quando nós estudamos lá a estrutura do cogumelo, eu já tinha falado isso para vocês, né? Que alguns podem nos levar à morte. Aqui a gente tem a imagem de um cogumelo chamado de Amanita virosa, conhecido popularmente como anjo destruidor europeu. Ele é um dos fungos mais venenosos conhecidos, ocorrendo na Europa. Então, uma vez que é difícil identificar com exatidão se o cogumelo é seguro, deve-se assumir que o cogumelo selvagem é venenoso e não fazer o seu consumo. Não posso encontrar um cogumelo assim, exposto em um ambiente e fazer a ingestão dele, porque ele pode me levar à morte. A produção de medicamentos. Então, enquanto alguns fungos são prejudiciais à saúde humana, outros são capazes de salvar vidas, sendo usados aí como medicamentos. E isso deve-se aí à ação das micotoxinas, que quando purificadas e controladas, elas podem ser utilizadas pelos seres humanos como fármacos. Então, fármacos são medicamentos feitos aí em laboratórios. A descoberta do uso dos fungos para fins medicinais foi um grande avanço para a humanidade e eles continuam sendo estudados em pesquisas farmacêuticas. Os antibióticos são um grupo aí de micotoxinas que matam bactérias competidoras diretas dos fungos. A penicilina, que foi o primeiro antibiótico descoberto por um ser humano, produzida através aí do fungo do gênero Penicillium. Ela foi descoberta por um cientista chamado Alexander Fleming em 1928, quando ele realizava pesquisas com bactérias. Quando ele saiu de férias, ele esqueceu algumas placas expostas no laboratório e, ao voltar, ele percebeu que uma das culturas tinham sido contaminadas com bolor. No entanto, em volta dessas colônias não haviam mais bactérias, demonstrando então que o fungo produzia uma substância responsável pelo efeito bactericida, chamado então de penicilina. Esse antibiótico ele vem sendo aprimorado e é utilizado até os dias de hoje, salvando milhares de vidas. Como eu já falei anteriormente, a amoxicilina é um antibiótico que combate aí, doenças causadas por bactérias e todos vocês já devem ter tomado ele pelo menos uma vez na vida. Ele vai destruir aí, então, doenças causadas por bactérias. Para finalizar essa aula, nós vamos falar das cefalosporinas.
são micotoxinas da espécie Cephalosporium acremonium, utilizados então pela primeira vez pelo cientista italiano Giuseppe Brozzo. Em 1948, ele pôde observar que essas substâncias eram capazes de inibir o crescimento de uma bactéria chamada Salmonella typhi, e ela era responsável por causar aí a febre tifoide. Outro exemplo é o fungo da espécie Clavíceps purpurea. Ela parasita aí do centeio. Então, desse fungo se extrai uma substância chamada de ergotamina, um medicamento usado aí contra cefaleias, ou seja, enxaqueca, dores de cabeça bem forte e em hemorragias pós-parto. Também existem algumas espécies de fungos que são capazes de atuar como agentes anticancerígenos, como as variedades do fungo unicelular Saccharomyces cerevisiae, que produzem uma substância chamada de asparaginase. Essa substância ela é utilizada no tratamento de leucemia. É um tipo de câncer que atinge a medula óssea do ser humano. Tem tratamento e tem cura essa doença. Bom, para finalizar essa segunda parte aí, nós vamos fazer alguns exercícios. São os exercícios da página 169, exercício 1, e da página 170, exercício 2, 4 e 5. Ele não tem exercício 3, hein, gente? Então, vai fazer a página 169, 1, letra A e B, exercício 2, A e B, da 170, exercício 4, A e B e exercício 5. Tudo bem? Bons estudos para vocês.